Pessoal, só terminar então a respeito do plasmódio, né? Em que a gente estava falando sobre então o finalzinho aqui sobre o tratamento, tá? E que existem diferentes formas então de se entrar com esse tratamento, apresentando diferentes também fármacos então durante o ciclo de vida desse parasito, tá? Então, existe ali, olha, vai atuar em diferentes ciclos de vida, né, da fase de vida desse parasito, quando eles estão, por exemplo, em esquizontes, né, vão agir, então, em formas que não estão lá no sangue, né, na forma pré-eritrocítrica ou exoeritrocítrico, tá? Então, vai atuar enquanto eles estão nos tecidos, né? Até mesmo perto do fígado mesmo, e impedir que eles façam essa invasão das hemácias, que é a invasão dos eritrócitos, então, fazendo com que eles não passem por uma segunda reprodução dentro dos eritrócitos. Também gamecitocidas, né, que vão eliminar os gametócitos. Aí sim é no período então em que eles, né, estão saindo ou estão dentro ainda dos eritrócitos. Então é durante essa fase ali eritrocítrica, tá? Em que vai eliminar esses gametócitos então, fazendo com que os gametócitos não sejam produzidos, fazendo com que eles não estejam disponíveis também na corrente sanguínea, fazendo com que, quando vir uma fêmea do inseto picar, não terá então essas estruturas que vai fazer a outra parte do ciclo dentro do inseto. Então, cortamos e evitamos assim esse processo de transmissão. Esporonticidas eliminam os esporozoítos, tá? E evitam a infecção. Mas nenhum medicamento se mostrou aí bastante eficaz neste momento, então, nesse ciclo, né? Durante essa fase aí do ciclo de vida desse hospedeiro, ok? Então, pessoal, vamos dar continuidade, então, ao outro parasito que tínhamos para apresentar hoje, que é o Toxoplasma gondii, outro parasito bastante importante e de ocorrência generalizada, né, pessoal? Então, muitos de vocês devem conhecer, principalmente mulheres aí que engravidam, né? Um dos exames que deve ser realizado ali nos primeiros ali semanas ali está relacionado ao toxoplasma também, né? Então vamos lá. Também é um organismo protozoário, tá? Unicelular e também do filo apicomplexa. Então, aparentado do plasmódio. Por quê? Não mostra nenhum tipo de estrutura locomotora, tá? Temos ali, quando a gente faz uma classificação, ele está dentro desse grupo, portanto, por não apresentar essas estruturas locomotoras visíveis, né? Então, normalmente é por um deslizamento, né, que ele faz a sua locomoção, o ciclo intracelular passa por reprodução sexuada e assexuada também, que é o que nós vamos ver, e ele está dentro, portanto, desse grupo Coccidia, então, tá? Que vão parasitar células epiteliais e passa por reprodução sexuada e assexuada. Coccídio, ó, importantes parasitos, então, intracelulares de vertebrados e invertebrados também, tá? Então, temos vários grupos aí representados dentro dessa classe aí bastante grande, tá? Então, ciclos envolvendo a reprodução, então, né, o período de reprodução, tanto por esporogonia e esquizogonia. Hoje eu estou bem com a língua enrolada. Vão parasitar células epiteliais. Então, temos lá um ciclo típico, né? Que normalmente, quando
nós temos um zigoto, o zigoto vai se transformar num oocisto por esporogonia. Esporozoíta, depois nós temos que se transforma em um esquizonte por esquizogonia. Os nomes têm tudo a ver mesmo já, tá, gente? E uma fase merozoíta, né, que é o macro e microgametas, então, que nós temos. Principais gêneros que nós temos dentro de coccidia, então, Eiméria, Isóspora, Sarcocistes e o toxoplasma, então. Toxoplasmose, olha lá, é uma zoonose. Então, quando eu falo zoo, já tem zoo no nome, é porque tem animais, então, no meio dessa relação, tá? Então, sempre terá, então, essa relação entre animais e humanos, então. Infecção é bastante frequente em várias espécies de animais que sejam mamíferos, principalmente carneiro, cabra, porco e aves, tá? E olha lá, o gato e alguns outros felídeos também, tá, gente? São hospedeiros definitivos ou os hospedeiros completos, que a gente diz, em relação a esse parasito do toxoplasma, tá? O homem e os outros animais são considerados hospedeiros intermediários ou incompletos. Por quê? Porque aqui vai ocorrer, então, a reprodução sexuada e aqui a assexuada. Toxoplasma, ó, encontrado simultaneamente na Tunísia, né, por Nicole Manceneux, e as formas oriundas do roedor, então, né, de um parentado com um ratinho, então, tá? Quinetodactylus gondii. Por isso que tem já o toxoplasma também tem o gondii, portanto, tá? No Brasil, ó, esplendor, então, por meio de formas evolutivas encontradas em coelhos doentes ou mortos, naturalmente em laboratório, também acabou visualizando, então, esse protozoário. Possui os hospedeiros definitivos, os felinos, então, tá? E intermediários demais animais que a gente já citou. Então, Toxoplasma gondii. Ele, então, olha, pode ser encontrado em vários tecidos e células, exceto hemácias, ele não, então, vai parasitar células hemácias, tá? E também pode estar em líquidos orgânicos, como o quê? Saliva, leite, esperma e líquido peritoneal. Nos felídeos não imunes ainda, né? Isso normalmente os felinozinhos jovens ainda, né? Podem ser encontradas formas do ciclo sexuado nas células do epitélio intestinal. Formas do ciclo assexuado em outros locais do hospedeiro. Então, nós temos duas formas ocorrendo aí nesse hospedeiro definitivo, tá? Também formas de resistência no meio exterior, junto com as fezes do animal, né? Após completar a fase intestinal. Então, nós temos aqui, né, já podemos relacionar que em meio às fezes, então, serão eliminados, então, outras formas de resistências, né, que seriam os cistos, então, provenientes aí desse parasito, sendo eliminados com as fezes e indo para o meio ambiente. As formas infectantes que a gente tem desse parasito, ó, durante o ciclo biológico, então, a gente denomina como taquizoítos, bradizoítos e esporozoítos. Esses esporozoítos também são chamados de oocistos, tá? Essas três formas podem apresentar organelas citoplasmáticas características, então, e que são visíveis à microscopia eletrônica. Então, olha, são aí algumas estruturas que podem ser vistas, principalmente as róptrias, tá? Que são locais por onde eles também podem procurar se fixar no hospedeiro, tá? E que são aí bastante
de grande ajuda aí quando se vê essas estruturas para identificar o parasita. Taquizoito é essa forma aqui que a gente vê, olha, de virgulazinha, parece uma bananinha, parece uma berinjela mais torta, ou até mesmo alguns fala que tem a forma de D, tá? Então, essa forma é encontrada durante a fase aguda da infecção, sendo também denominada de forma proliferativa, forma livre ou ainda de trofozoito. Foi a primeira forma descrita, né? E o seu aspecto morfológico em forma de arco, tá? Então, por isso que toxoplasma, toxon, quer dizer arco, né? Então, ele é arqueado, essa forma. Por isso que o nome já veio devido a essa característica, tá? Apresenta-se como uma forma grosseira de banana ou meia-lua, onde as extremidades são mais afiladas, né? E a outra arredondada, então. Taquizoito, outra a forma aí móvel, né, de multiplicação rápida, vem de tachos, né, ou taxos, que quer dizer rápida, que é onde ocorre essa reprodução rápida, então, pelo processo de endodiogenia, tá? Encontrada dentro do vacúolo parasitóforo, que é dentro de células, então, parasitadas, tá? Então, podem estar dentro de células, podem estar nos líquidos orgânicos, podem estar em excreções, em célula do sistema monocitário fagocitário, células hepáticas pulmonares, nas nervosas, nas submucosas e também em células musculares. Então, uma grande gama aí de tipos celulares que podem estar, então, infectadas com esses taquizoídos, tá? Taquizoítos são pouco resistentes à ação do suco gástrico, no qual são destruídos em pouco tempo, se acaso, então, ingeridos aí ou contaminados através dessa forma, né? Bradizoito, a outra forma, é uma forma encontrada em vários tecidos musculares esqueléticos e cardíacos, nervoso e retina também, tá, gente? Então, geralmente durante a fase crônica da infecção, que então a gente encontra essa forma de bradizoito. Tem muita gente que tem problema no olho, né, e fica até diferenciado esse olho, que já leva a crer que essa pessoa teve, então, toxoplasmose, tá? Essa forma também pode ser chamada de cistozoito. Esses bradizoítos, então, são encontrados dentro de um vacúolo, né? Dentro de uma célula, portanto, tá? Cuja membrana forma uma cápsula, então, desse cisto aí, tecidual, que está dentro de um tecido. Os bradizoítos vão se multiplicar lentamente, porque brade quer dizer lento, tá? Então, multiplicam-se dentro desse cisto por endodiogenia ou endopoligenia. Não vamos entrar muito nesses termos aí, mas que ele acaba executando variados tipos aí de reprodução, né, dentro de um mesmo ciclo, tá? A parede do cisto é resistente, é elástica e isola esses parasitos, então, da ação mecânica, ó, dos mecanismos imunológicos dos hospedeiros. Então, ele tá lá, bem guardadinho e protegido contra o nosso sistema imune. Os processos de reprodução assexuada que a gente falou, né, de endodiogenia e endopoligenia, estão aqui apresentados para vocês, tá? Que é a qual aqui, ó, é uma divisão assexuada, na qual duas células filhas vão ser formadas dentro de uma única célula mãe. A endopoligenia representa o mesmo processo, né? Por representação também de divisão aí assexuada, tá? Mais rápida e com formação de taxoítos, então. Seria uma
endodiogenia múltipla, então, ocorrendo como se fosse 2 vezes, multiplicado. Bradizoito, ó, o tamanho do cisto é variável, dependendo da célula que ele está parasitando, e do número de bradizoitos também no seu interior, podendo atingir a 200 micrômetros. Os bradizoitos são mais resistentes, né, à tripsina ou à pepsina, que existem nos sucos gástricos, do que os taxoídeos, e podem permanecer viáveis nos tecidos por vários anos, então. Apesar de serem mais frequentemente encontrados na fase crônica, em algumas cepas, os bradizoítos podem ser encontrados na fase aguda, então, dessa infecção toxoplásmica. Esporozoítos, né, que são os oocistos, é a forma de resistência e que vai possuir uma parede dupla, que ela vai resistir, então, às condições do meio ambiente, uma vez que ela vai estar fora do corpo do hospedeiro, tá? Então, esses oocistos são produzidos nas células intestinais de felídeos não imunes, então, se não imunes, normalmente, então, a gente já remete isso a felídeos, então, que são jovens, tá, gente? E são eliminados imaturos junto com as fezes. Esses oocistos são esféricos e medem aí de 10 a 12 micrômetros, e após a esporulação que ocorre no meio ambiente, ele vai ter, então, 2 esporozoítos com 4 esporozoítos cada. Então, uma grande reprodução desse parasito. Ciclo biológico, olha, do tegonde vai envolver 2 fases distintas. A fase assexuada, que vai acontecer nos linfonodos, nos tecidos de vários hospedeiros, inclusive gatos e felídeos, tá? E a fase coccidiana ou sexuada, nas células do epitélio, então, intestinal de gatos jovens, ou outros felídeos também, tá? Que sejam não imunes ainda. Dessa forma, o toxoplasma, então, ó, apresenta um ciclo heteroxeno, né, que vai ter 2, então, hospedeiros, no qual os gatos são considerados os completos e definitivos, por possuir o ciclo coccidiano, que é o quê? Passar, então, pela reprodução sexual, tá? Apresenta uma fase sexuada dentro do vacúolo parasitóforo, no citoplasma de uma célula, né? Nas células epiteliais do intestino, e um ciclo assexuado ocorrendo em outros tecidos. Então, essa fase coccidiana e sexuada ocorre somente em células epiteliais do intestino, então, dos felinos, tá? Passa também por outro ciclo de reprodução dentro de felinos? Passa. Só que não nessas células do intestino, em outras células diferentes, então. O homem e outros mamíferos, como aves, são considerados, então, hospedeiros incompletos ou os intermediários, né? Pois possuem apenas o ciclo assexuado, então, tá? Fase assexuada, olha lá. Um hospedeiro suscetível, como o homem, então, ingere os oocistos que estavam lá no ambiente, nas fezes de gato. Você recolhendo fezes do seu gato ali, né, que está seca ali, pode subir pozinho, gente, e pode conter, então, esses oocistos, e você cheira ou engole com a boca, tá? Então, esse hospedeiro, então, olha, contendo esses esporozoítos encontrados em alimento, em água contaminada, cistos contendo bradizoítos encontrados em carne crua, ou, mais raramente, taquizoítos eliminados no leite, poderá adquirir o parasito e desenvolver a fase assexuada. As formas dos taquizoítos, olha, que chegam ao estômago, serão destruídas, mas as que penetram na mucosa oral ou inaladas poderão evoluir do mesmo modo que os cistos ou os oocistos.
cada esporozoito, bradizoito ou taxoito liberado, então, nesse tubo digestivo, vai sofrer intensa multiplicação, então, intracelular, como taxoítos, após uma rápida passagem pelo epitélio intestinal, invade outros tipos de células, formando um vacúolo parasitófilo, onde de novo farão divisões sucessivas, tá? E vão formar taxoíto, que é a fase proliferativa, que vão romper essa célula, então, parasitada e liberar novos taxoítos que vão invadir outras células novamente. A disseminação, olha, do parasito no organismo ocorre através de taxoítos livres na linfa ou no sangue circulante, que poderão provocar um quadro polissintomático, cuja gravidade, então, depende da quantidade, então, dessas formas infectantes, então, que foram adquiridas, tá? Cepa do parasito, virulenta ou avirulenta, e da suscetibilidade do hospedeiro. Isso vai depender muito de como está o sistema imune desse hospedeiro. Se é um hospedeiro, né, de forma física boa, né, de fisiologia boa. Essa fase inicial da infecção, que é a fase proliferativa, então, ela caracteriza a fase aguda da doença. Nesse ponto, a evolução pode causar morte do hospedeiro, que poderá ocorrer com fetos ou indivíduos com comprometimento, então, imunológico, como a gente falou, né? Ou pode diminuir e cessar pelo aparecimento de resposta imune específica também, tá? Com o aparecimento da imunidade, os parasitas extracelulares vão desaparecer do sangue, olha, da linfa e dos órgãos viscerais, ocorrendo uma diminuição desses parasitos. Alguns parasitos podem evoluírem, para a formação de cistos, né? E essa fase cística com a diminuição da sintomatologia também, que pode ir caracterizando a fase crônica, tá? Então, muitas vezes eles vão produzir essa formação de cisto também como uma forma de se proteger e formar uma prole, né, para que se encontre mais outros hospedeiros. Essa fase pode permanecer por um longo período ou por mecanismos ainda que não são tão bem esclarecidos, tá? Então, a diminuição da imunidade ou da resistência, uma alteração hormonal, tudo isso pode acabar, então, influenciando em que essa imunidade aí acabe sendo fragilizada, né, contra o parasita. A transmissão, deve ocorrer através de várias formas do parasito, não, né? O ocisto em fezes de gato, jovem e infectado, tá, gente? Não que os mais adultos, né, não tenham, mas a frequência maior aí realmente está em gatos jovens, porque eles não têm também uma imunidade ainda toda, né, produzida, então por isso que eles são muito mais afetados do que os adultos, tá? E esses cistos presentes em carnes e taxoítos no sangue atingindo a placenta. O ser humano adquire infecção por 3 vias principais, que é a ingestão desse cisto presente em alimento, água contaminada, jardins, caixas de areia, onde esses gatos podem ter evacuado, latas de lixo ou disseminados mecanicamente por moscas, baratas e minhocas, ingestão de cistos encontrados em carne crua ou mal cozida, especialmente de porco e do carneiro, né? Cistos persistem por semanas, então, ao frio, mas ao congelamento de 12 graus e ao aquecimento de 67 graus, já matam, então, esses oocistos, tá? Podem ocorrer através de via congênita, tá? Ou transplacentária. A gente sabe que a placenta
é possível ocorrer, né? Então, essa contaminação de alguns vírus, né? E alguns protozoários através, então, daquela difusão que ocorre entre o líquido, que é o sangue, né, com a da mãe. Meus alunos da enfermagem sabem que, né, durante o desenvolvimento embrionário não ocorre mistura de sangue da mãe e da criança, mas que ocorre por difusão, mas que esses vírus ou esses protozoários conseguem ultrapassar essas barreiras, né, de proteção entre o sangue da mãe e o sangue da criança e alcançar, portanto, o feto, tá? O risco da transmissão uterina cresce em 14% no primeiro trimestre, e por isso que esses exames são necessários, né, no início da gravidez. Então, cresce bastante nesse primeiro trimestre de gestação e após a infecção materna primária. Após tá. E até 59% no último trimestre, então, de gestação, tá? Interessante esclarecer que as mulheres que apresentam sorologia positiva anteriores à gravidez têm menos chances de infectar seus fetos, tá, gente? Do que aquelas que apresentam a primeira infecção e que ocorre durante a gravidez. Mais raramente pode ocorrer ingestão de taxoídos em leite contaminado ou saliva, acidente de laboratório, transmissão por transplantes de órgãos infectados, mas tudo isso a gente sabe que ocorre realmente uma maior assim cuidado hoje em dia em relação a exames já pré, né? Para que não ocorra mais esses tipos de acidentes, principalmente via transplante de órgão ou sangue mesmo, né? Patogenicidade do toxoplasma humana depende muito da virulência da cepa, uma vez que a gente tem diferentes, né, graus. Alguns experimentos, com tegúndio oriundos de casos humanos e inoculados em animais de laboratório comprovam esse fato, então, que há cepas que matam os animais, camundongos, hamsters, ratos, coelhos, cobaias, em pouquíssimos dias. Outras apenas provocam um emagrecimento, uma anemia, queda de pelo, com posterior estabelecimento do animal. O animal, então, acaba, né, a sua imunidade, acaba vendo que essa cepa não é tão virulenta e acaba controlando, portanto, a infecção. A congênita ou pré-natal, gestantes na fase aguda ou reagudizada dessa doença, pode chegar a abortar o feto, tá, gente? Produzir partos precoces ou então até mesmo a termo, dando origem a crianças sadias ou apresentando anomalias graves ou até mesmo levar à morte. 10% da infecção pré-natal resulta em aborto e morte. Outros 10 a 23% de fetos infectados durante a gravidez podem mostrar sinal de toxoplasmose clínica logo ao nascer. Dependendo da virulência da cepa, estado de imunidade da pessoa, etc., a toxoplasmose pós-natal pode apresentar desde casos benignos, né, ou assintomáticos, que ocorre com a grande maioria, e até casos de morte. Entre esses dois extremos, há uma variada gama de situações, dependendo da localização em que esse parasito vai estar presente, tá? Toxoplasmose pós-natal, ganglionar ou febril aguda, ocular, que pode causar glaucoma, deslocamento de retina, catarata, fotofobia, necrose retiniana e dor ocular também. A cutânea ou exentemática, cérebro-espinal ou a meningoencefálica pode causar cefaleia, febre, anomalias focais, manifestando hemiparesia, né, que é a paralisia leve, e até perda da capacidade da coordenação muscular, confusão mental, convulsões, letargia, e que pode
progredir ainda para estupor, né, coma e até morte desse paciente. A generalizada em imunodeficientes, normalmente, que ela vai ocorrer, né, que tem sido registrados, então, alguns casos de toxoplasmose sistêmica, isso é generalizada, gente, por todo o corpo, então, com comprometimento, então, ó, meningoencefálico, miocárdio, pulmonar, ocular, digestivo e até testicular em um mesmo paciente. Diagnóstico clínico, ó, impreciso na toxoplasmose adulto, assim, ela pode se apresentar sintomática ou com sintomas ainda indefinidos, que não dá para que o médico desconfie que seja uma toxoplasmose, né? Laboratorial, então, exames de sangue, leite, saliva, líquor, encontra-se essas formas, então, de taquizoítos após a centrifugação, tá? E na fase crônica, vai observar-se cistos em biópsias de gânglios, ali retirados de pele, né, fígado, músculo, então que é retirado para fazer exames e também através do sistema imunológico ELISA, né, que é a sorologia em mulheres grávidas e pacientes aí imunodeprimidos, então normalmente tem um bom resultado também fazendo com o teste ELISA, tá? Que vai mostrar também ali anticorpos, né, em relação a essa doença. Tratamento, gente, ó, pirimetamina, com sulfadiazina, tá? Então, um uso bastante prolongado e tem ação tóxica. Toxoplasmose ocular alcança altas porcentagens de cura, porém altera profundamente a flora intestinal e outras drogas têm ação teratogênica. Isso aqui é importante porque mulheres, né, em períodos que elas estão férteis ainda, mulheres, né, de idade em fase fértil, normalmente não poderão tomar em certos casos, né, porque podem trazer defeitos aí teratogênicos aos fetos, tá? Profilaxia, ó, não se alimentar de carne crua ou mal cozida, tá? Ou qualquer animal que seja, principalmente porcos, cabras, né, que a gente viu, ou leite cru também pode estar presente no leite, que vocês viram. Controlar a população de gatos nas cidades ou em fazendas, né, que a gente sabe que são os maiores aí hospedeiros, né, os hospedeiros definitivos e que podem disseminar mais através da evacuação das fezes, porque é lá que vão os oocistos, né. Criadores de gatos devem manter animais dentro de casa, alimentá-los com carne cozida, tá? Ou seca, né? Com ração de boa qualidade, incinerar todas as fezes dos gatos, proteger as caixas de areia para evitar que os gatos defequem nesses locais, né? Aqui mais caixas de areia de recreação, tá, gente? Que a gente tá falando, é lógico que o gatinho também tem a sua caixinha de areia, mas essa caixa de areia tem que se tomar cuidado, já que é um gatinho que não sai de casa, você sabe que ele pode não ter tido contaminação. Mas se é um gato que passeia demais, você não sabe que tipo de alimento que ele, né, que ele acabou, então, tendo contato. Então, se faz necessário que você tenha cuidado na hora de limpar a caixinha com fezes de gato, tá? Recomenda-se exame pré-natal, né, para toxoplasmose para todas as gestantes, com histórico, então, com ou sem histórico de infartamento ganglionar ou aborto. Tratamento com espiramicina das grávidas em fase aguda, que já passaram por exames, né, gente, mostraram IgM ou IgA aí positivas. Desenvolvimento de vacinas, as vacinas, olha lá, com subunidades do parasito, adequadas para combater o toxoplasmose nos seres humanos, têm sido desenvolvidas, porém nenhum resultado aí preventivo e concreto até o momento. Então, infelizmente, para algumas parasitoses a gente não tem grande interesse aí de pesquisadores e principalmente
da indústria farmacêutica também em relação a combater realmente, né, a fazer o tratamento bastante mais ideal aí para essas parasitoses, tá? Bom, pessoal, então ficamos assim, acho que acabamos o conteúdo, só vou postar algumas aulas práticas, tá? Em relação a alguns parasitos que nós já revimos, tá? E já tá lá na plataforma, ok? Obrigado, pessoal. Amanhã aproveitem, então, se tiverem dúvidas, por favor, tragam as suas dúvidas para a gente retirá-las, então, antes que aconteça a prova, ok? Até mais, então.